Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição 9 com o título Nos Salmos, parte 2. Irmãos, essa imagem aqui, ela é bem curiosa. Eu confesso que eu vejo aqui duas igrejas, uma recebendo povo de todos os lugares e uma igreja que está em trevas, uma igreja que não tem habitação de coisa alguma. Eu vou falar um pouco sobre essa imagem depois, quando estiver aqui no final do estudo, tá bom? E vou falar sobre essa daqui. Essa daqui parece ser uma igreja que não tem a luz de Deus, que vive em negridão, mas é uma igreja. Tem os seus caminhos, mas não tem a luz que faz o brilhar e que traz as pessoas de onde elas estiverem. Olha, observe que os caminhos aqui estão iluminados. Essa luz é a responsável por tudo isso. Mas eu vou falar pouco sobre isso com vocês daqui a pouco. Mas olha só, o verso para memorizar diz assim: Louvem-te, ó povos, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guia na terra as nações. Eu achei interessante porque ele fala aqui de povos por 3 vezes e fala 2 vezes por nações. Está falando de todo o povo, está falando de todas as pessoas. E olha como é que diz esse salmo na nova versão transformadora. 67 e o verso 3 e 4 diz assim: Que os povos louvem, ó Deus, te louvem, sim, que todos os povos venham te louvar. Que o mundo inteiro cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guia as nações de toda a terra. Essa daqui eu achei mais interessante porque ela faz uma unificação do mundo todo. Esse salmo, irmãos, ele foi composto para exortar o povo a louvar a Deus. Ou seja, tenha noção de quem você é e louve aquele que ele criou. E por que eu falo com isso? Porque aqui no verso 2, ele diz assim, ó, que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda a parte. E o início fala assim, ó, que Deus seja misericordioso e nos abençoe, que a luz de seu rosto brilhe sobre nós. Ora, o que é que brilha nos seres criados, o que é que brilha nos seres humanos, se não a luz de Deus? Eu observo aqui que diante de tudo aquilo que Deus faz, diante de tudo aquilo que Deus é, Ele quer ser representado por mim e por você. E esse imperativo aqui, de Salmo 67, ele endossa todos os povos. Observe a igreja que eu mostrei para vocês aqui, que vem nas pessoas de todas as nações. A igreja é uma só, mas os povos são divergentes. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos uma igreja invisível que ela atrai todas as pessoas. Eu gosto de usar essa expressão porque alguns, às vezes, criticam a igreja adventista e falam que ela tem uma mensagem particular a tal ponto que colocam eles como o único remanescente. O remanescente, irmãos, são todos os povos que vão se unir. Tem remanescente de Deus na católica, tem remanescente de Deus no espiritismo, tem remanescente de Deus na batista, na metodista, na universal, na adventista e tantas outras denominações que proclamam o nome de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por quê? Não existe uma igreja específica aqui. Eu não tenho dúvida, mais uma vez, que a igreja que eu faço parte, ela é uma parte do povo de Deus, mas não é por completo o povo de Deus. É triste ter que usar essa expressão, mas é a verdade. Alguns podem dizer assim, mas irmão Abel, você está querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que dentro da igreja adventista vai sair um povo, assim como vai sair da Assembleia, assim como vai sair da Batista. Então nós vimos aqui, ó, essa imagem aqui, pessoas de todos os povos, e aquela que quer se achar única se encontra assim. Para mim, essa é a igreja de Deus, que Deus tem invisivelmente para com todos os povos. Jesus disse isso, né? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essa é a casa, quando o próprio Jesus falou para a samaritana, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se as pessoas dizem que nós acreditamos que só nós vamos ser salvos, porque só nós somos um povo, esse é um mentiroso. E se algum adventista disser isso, eu desafio a mostrar alguma coisa que faça valer esse ponto de vista. Eu sou adventista, não tenho nenhuma dúvida daquilo que acredito, mas gostaria de ler com vocês aqui 3 textos do Grande Conflito sobre esse assunto. Olha só, na página 383, Ellen White,
da qual alguns acusam, né, que nós somos liderados por uma papisa ou por uma mulher, bem, e que ela que tem como um dogma o Espírito de Profecia, que tem igualdade com a palavra de Deus, coisas do tipo, ela mesma está dizendo que nós fazemos parte de um grupo maior do que o grupo que fazemos parte. Ou seja, vou usar aqui as palavras do Rodrigo Silva. A igreja de Deus é maior do que a igreja que eu faço parte. Ponto. Aqui diz assim, ó. De acordo com a passagem de Apocalipse 18, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ao tempo em que surgiram, assumiram uma nobre posição no tocante a Deus, e a verdade e sua bênção com elas estava. Deus tem abençoado o seu povo fora. Observe que essa frase, vou ler novamente aqui, ó. Sem dúvida, a corporação do povo de Deus se encontra nas várias igrejas que professam a fé protestante. Agora, a página 390 do Grande Conflito. Olha só. 390 aqui diz assim. O capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem angélica do capítulo 14, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Esta mensagem é a última que será dada ao mundo e cumprirá sua obra. Presta atenção, quando os que não creram a verdade antes tiveram prazer na iniquidade, forem abandonados para que recebam a operação do erro e creiam a mentira, a luz da verdade brilhará. Então, sobre todos os corações que se acham abertos para recebê-lo, os filhos do Senhor, que permanecem em Babilônia, atenderão o chamado: sai dela, povo meu. E para fechar, observe só, viu, que ela fala do povo que está espalhado. E agora a página 449, do Grande Conflito também. E aqui eu acho bem interessante. Os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que assim estavam guardando o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Ou seja, hoje não existe a igreja da Babilônia, a igreja da Assembleia Babilônia, a igreja da Batista, pelo amor de Cristo, não. O texto é muito claro quando se faz de que, quando vier o decreto e que for chamado para sair da Babilônia, as pessoas forem esclarecidas e quiserem permanecer lá, aí sim se formará a Babilônia, se fará valer agora todos os dogmas e crenças contrários à sua palavra e ao que Deus tem para com eles. Então eu concluo assim este estudo de hoje dizendo: Deus tem a sua igreja aqui na terra. E a sua igreja, ela é invisível, está espalhada em vários lugares. Quando o decreto vier e esse povo sair de lá, então será um só povo, adorará um só Deus e respeitará e honrará uma só palavra. Que eu e você possamos ter essa certeza. Vocês que fazem parte de qualquer denominação, pela fé que vocês têm, pela graça de Cristo, vocês serão salvos lá antes que Cristo volte, se forem fiéis à luz que vocês têm. Eu, sendo adventista, crendo nas minhas convicções bíblicas, doutrinárias, eu tenho essa convicção também. Mas Deus tem o seu povo espalhado. Quando o decreto vier e o povo se unir, então, só então, a Babilônia será formada. A besta irá então emitir seu decreto. E nesse momento, haverá de fato o povo de Deus que estará espalhado em toda a face da terra e se unirá para o redil, para o aprisco do Senhor. Que Deus, portanto, nos abençoe. Espero que tenha ficado claro para você. A igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque a igreja adventista é uma parte do povo de Deus, que compõe várias denominações que estão espalhadas na face da terra. Por isso que o Salmo fala: louvem-te, nações, todos vocês que habitam na terra, ó povos,
O convite é para todos, reconhecendo que eles vão sair e fazer parte de um grupo seleto, o grupo do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos faça entender que nós somos filhos do Senhor, que os Teus filhos que estão em outros lugares também tenham essa convicção. Que todos nós, Pai, que professamos a fé bíblica, possamos fazer valer as nossas convicções diante da iluminação do Espírito Santo. Perdoa nossos pecados, nos dá um bom estudo nessa semana, Senhor, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Amanhã iremos falar um pouco sobre o Salmo 46. E eu vou falar um pouco para você sobre a estrutura desse salmo. Aguardo vocês amanhã. Forte abraço. Até lá, se Deus quiser.